Então, vamos começar a gravar. Gente, hoje eu trouxe a Mirella para a gente conversar sobre algumas questões que eu já tinha gravado um vídeo sobre, mas não postei ainda, porque eu estou resolvendo algumas coisas em relação ao meu cartão, meu chip do telefone, no meio do Mercúrio retrógrado, um monte de coisa parou de funcionar aí, então ainda estou resolvendo essas questões. E ainda não postei o vídeo que eu fiz. E aí, que conversando com a Mirella, a gente teve a ideia de fazer a live, e eu perguntei no tarô o que, que eu tinha que fazer. Se eu deixava, então, só o vídeo com ela, ou o vídeo que eu gravei e o vídeo com ela. E a melhor opção foi a gente deixar os dois postados para vocês aí assistirem depois, né? E aí vocês me perdoem se a minha fala tiver meio atrapalhada, porque já com muita dispersão dos gêmeos e das casas 12 que eu tenho no meu mapa, o negócio já começa a falar de uma coisa, eu não concluo, mas vocês me perdoem por isso, porque aqui eu tento não levar com a mesma energia que eu levaria para uma sala de aula, dando aula de filosofia, por exemplo, porque senão pesaria muito para mim. Cada vez que eu fosse gravar um vídeo, eu ia querer elaborar uma aula, e elaborando aula eu sou muito perfeccionista, então a coisa não ia sair espontânea, né? Então, eu gravei um vídeo falando sobre o tema que a gente vai trabalhar hoje, nem sei qual é que a gente vai botar o nome desse vídeo aqui, mas sentido de eu conversar com a Mirella, porque as nossas ideias batem bastante em relação a esse ponto. E que ponto é esse? Esse ponto tem a ver com o fato de que a maioria de nós aqui que está consumindo o conteúdo de chama gêmea, a gente vê muitas pessoas que falam sobre chama gêmea. E aí, que tem pessoas que falam coisas parecidas, tem pessoas que falam coisas radicalmente diferentes, tem pessoas que começam com um discurso, você vê 5 meses depois a pessoa está com um discurso completamente diferente. E aí que as pessoas ficam extremamente confusas, e existem alguns discursos no meio disso que, na minha visão, né, são perigosos no sentido de amarrar as pessoas que estão assistindo a acharem que só aquela pessoa tem a resposta para tudo, tem saída para tudo e tem a solução para tudo em quem está com dinâmica de chama gêmea. E atendendo as pessoas que eu tenho atendido, a Mirella também atende pessoas que estão na jornada, ela vai poder falar isso também para vocês, mas na minha experiência, atendendo as pessoas que eu atendo com o SOS, que é uma sessão que às vezes tem resgate fractal de alma, às vezes tem quebra de contrato, questões kármicas, né, vida passada, um monte de coisa, criança interior, uma série de coisas, a gente não sabe, não tem como prever em que momento aquela pessoa vai poder acessar determinadas coisas. Então, não adianta forçar com a espiritualidade. Eu quero limpar um karma meu com fulano. Se você chega para mim, como eu sou totalmente guiada pela espiritualidade para te ajudar, se a espiritualidade não vier com a proposta de fazer isso e achar que é melhor para a sua jornada, para o seu momento, trabalhar outras questões que a gente vai trabalhar. Eu obedeço fielmente aqui o que vem para a gente olhar, né? Você vai trazer a sua dor, sua questão e tudo mais, mas eu só faço seguir. E a Mirella sabe disso, que ela já fez sessão comigo, ela sabe como é que funciona. Débora, estou com a questão X. Aí a gente consegue ver isso com a SOS. Na hora lá, a gente não sabe. A gente vai por um caminho, se vai por outro. Se o gêmeo entra na sessão, se não entra, o que vai acontecer, a gente não tem como saber. Mas é isso. Eu, pelo menos, na minha experiência, eu não vejo que a gente tem uma resposta pronta que vá funcionar para todas as pessoas, em todas as fases que essa pessoa se encontra na jornada. Aí, Mirella, eu queria que tu me dissesse também, como pessoa que também consome esses conteúdos, se o que eu estou falando aqui faz sentido, tu já se sentiu incomodada assistindo determinados conteúdos, como é que é a tua experiência como consumidora desses conteúdos de vários canais de Chama Gêmea? Bom, primeiro de tudo, olá para todos. Boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo, mas o que eu diria? No início, como eu descobri a minha jornada muito cedo, tipo, foi muito cedo mesmo. Eu conheci ele em novembro e em março eu já sabia o que era. Então, foi super no início mesmo. E junto vem aquele vício, aquele desespero de tentar entender a situação, o que está acontecendo, como que funciona a parada. E eu, lógico que eu comecei a consumir absolutamente tudo que aparecia na minha frente, né? E eu fui vendo muitos canais nascendo, né? Nesse meio tempo aí, né? Tinha lá os básicos que todo mundo conhecia, que eram os mais antigos e tal, mas eu vi que muita coisa, tipo, foi surgindo durante a minha caminhada, né? E, ao contrário do que muita gente faz, eu nunca deixei de consumir esse tipo de conteúdo.
Só que, claro que já não mais com a mesma obsessão, com o mesmo desespero e nem buscando as mesmas respostas que eu buscava lá no início, né? Mas eu continuei consumindo por quê? Eu percebo que eu brinco que eu sou curadora de conteúdo, porque eu faço uma curadoria de conteúdo, porque eu não sou uma pessoa que recebe mensagens da espiritualidade de uma forma muito mediúnica, conectada espiritualmente e tal. Eu recebo algumas vezes, sim, porém, eu sei que um canal de comunicação que a espiritualidade tem comigo é muito através dos conteúdos que eu acesso na internet. Mas, consumindo tanta coisa diferente e vendo tantas pessoas falando tantas coisas diferentes e mudando tanto de opinião durante o caminho, eu comecei a perceber que, na verdade, é o que algumas pessoas dessas falam, né? As mais, inclusive as mais, como é que eu posso dizer, experientes e mais antigas, que estudaram há muitos anos. Não é só a questão de experiência, são pessoas que são mais coerentes, tá? E Coerentes, que não tem um discurso do começo ao fim. Exatamente, exatamente. São o que sempre a gente escuta falar. Sente o que ressoa para você. O que faz sentido para você. Então, às vezes, em um único vídeo, eu escuto várias informações que não fazem nenhum sentido para mim, mas eu tiro uma informação dali. Então, assim, é um filtro. A gente tem que saber filtrar o que a gente está consumindo, né? Então, eu brinco que tem algumas pessoas que a gente passa uma peneira grossa e já dá para consumir. Tem outras que a gente tem que passar na prensa francesa, tem que passar no filtro de papel e no filtro de pano para conseguir consumir alguma coisa. Mas sempre tem alguma coisa que vale a pena. Até o erro do outro, né? Às vezes o erro do outro, né? Ou a ferida do outro nos mostra também muita coisa, né? Que é importante a gente lembrar que essas pessoas que estão produzindo conteúdo hoje são pessoas que também estão em jornada e elas também têm as questões delas. Então, a gente não tem como levar a ferida do outro em consideração, na nossa caminhada. Porque você vai viver a mesma coisa... Você vai viver a mesma coisa que eu, com uma realidade diferente. Você vai enxergar com outros olhos as tuas feridas, por mais que sejam as mesmas, elas são ativadas de forma diferente das minhas. Então, a gente não tem como padronizar, né? Não existe padronização. E também não existe, eu vou seguir aquela pessoa como mentora e guru e, tudo que ela falar eu digo amém. Porque a gente está aqui para despertar, certo? Despertar é justamente o contrário disso. É a gente aprender a ouvir o que tem dentro, sabe? E ter a própria conexão com a fonte. Então, como que eu vou sair de uma igreja e vou seguir um mentor que tudo que ele falar eu vou ter que aceitar? Uhum. É ridículo, entendeu? Então, não faz sentido. Né? Não faz sentido com o que a dinâmica propõe, como você falou, né? E essa coisa que você falou também das feridas, né? Eu falo por mim, quando eu comecei o canal, eu até no vídeo que eu gravei anterior, eu falei sobre isso, porque faz muito sentido. No começo, eu fiquei depois me perguntando, será que eu expliquei isso direito no vídeo que eu tinha feito, né? Que é basicamente o seguinte, eu tinha passado por uma situação com uma pessoa em que eu me sentia muito conectada com essa pessoa, e eu achava que era assim, a alma gêmea, a pessoa da vida e tudo mais lá. E tinha um vínculo relacionado à espiritualidade muito forte. Não tinha nada dessa história de chama gêmea, nem nada, nunca nem tinha ouvido esse termo, mas era uma questão que era uma conexão que envolvia a espiritualidade muito forte, só que era uma questão kármica, e eu não sabia, fui descobrir depois, porque a espiritualidade montou a sequência de acontecimentos para não ter dúvida daquilo. E aí, qual é o grande ponto? Eu comecei a ter muito medo de acreditar que existe uma possível união com uma pessoa que não está aqui falando para mim, vamos ter uma união. Se a pessoa não está aqui abrindo a boca e dizendo, vamos nos unir, eu fiquei com um medo muito grande de levar essa mensagem, né? De que é possível que uma pessoa que não está ali expressando algo para você, um dia volte e isso aconteça. Então, no começo do canal, eu ficava muito sem saber como que eu ia falar sobre isso. Na época, falavam sobre a questão da reunião. Então, sempre falavam que tem a reunião, que a reunião vai ter que ter, porque todo mundo que nasce, a ideia é que tenha, a prova de uma que
ter, a gente sabe que a gente ouviu muito isso. Então eu ficava assim, mas eu não estou sentindo de falar isso. E eu acredito que eu precisei trazer a mensagem, como estava naquela época, tinha uma ferida envolvida na minha mensagem, que era o medo de fazer outras pessoas passarem pelo mesmo drama que eu passei, de acreditar que uma pessoa veio para a minha vida para ficar, e na verdade não era, né? E eu fiquei muito medo. Mas olha que engraçado, a espiritualidade me usou nesse medo para trazer uma mensagem que até hoje está lá, porque ela é útil até hoje, ela não deixou de ser importante e útil. Por quê? Porque na época que eu abri o canal, o que era repassado para mim. Você tem que falar para as pessoas focarem no processo delas, que essa pessoa veio para despertar, que a principal coisa é a conexão com a fonte, a conexão consigo mesma, a conexão com a vida, e é isso que você tem que falar. E isso não muda, porque, embora isso, eu tenha falado de um lugar querido, de medo, de colocar uma falsa esperança nas pessoas, de uma reunião que eu não sabia se era possível ou não, se eu acreditava naquilo ou não, mas aquela mensagem é real e ela continua sendo real. O principal propósito não é a reunião em si, é você transcender aqui, né? Só que hoje, como é que eu vejo isso? Depois da expansão da minha consciência. E aí é uma coisa que a Mirella vê de outra forma, inclusive, a gente conversa, eu sei que ela vê de outra forma, mas a minha forma de enxergar é a seguinte, que faz sentido para mim, né? Nós estamos todos aqui, encarnados, que estamos encarnados no caixão gêmeo e tudo mais, a gente está aprendendo sobre as leis do universo, a gente está aprendendo sobre a lei da atração, e a gente está aprendendo a se conectar com a nossa centelha divina. Então, o que é que a gente faz? Toda vida que a gente está vibrando cada vez mais alto, a gente está atraindo cada vez mais as coisas que ressoam com a nossa energia. E assim, para que alguém que ressoa mais, ou algo que ressoa mais com a nossa energia do que o nosso gêmeo, né? É um imã, a gente tem a nossa alma, são duas polaridades diferentes, então é um imã, naturalmente se atrai, né? Então é aquela coisa que hoje eu acredito que assim, se eu estou vibrando alto, estou fazendo meu papel, estou purificando e limpando os karmas, fragmento de alma, criança interior, as feridas de rejeição, abandono, não sei o que, estou olhando, fazendo meu trabalho direitinho, e estou realmente conseguindo me conectar com a vida, me sentindo feliz na vida, que é um processo meu ainda, de me conectar com essa vida, de estar feliz com as coisas do jeito que elas estão. Eu ainda estou aprendendo a fazer isso em vários aspectos, mas o que eu acredito? Eu consegui essa minha energia, sim, aí essa questão da união fica muito mais forte. Só que eu percebo que tem pessoas que antes falavam que não, a reunião vai acontecer, a reunião, todo mundo, a reunião tem que reunir, e hoje estão dizendo, não, porque não sei, porque talvez, porque pode ser que sim, porque pode ser que não, porque tem umas pessoas que sim, tem outras que não, porque às vezes a pessoa, ela está nesse momento que eu estava antes, ela estava passando agora por isso, que é de, cara, não sei se vai rolar isso daí, porque a coisa está caminhando na minha dinâmica aqui, eu não sei se o negócio vai para esse rumo. Mas hoje, para mim, é como eu enxergo. A minha sensação é que eu expandi e que hoje eu já não tenho esse medo. Eu já não tenho medo de confiar nessa história toda, né? E eu não estou num lugar mais de dependência. Eu não olho para isso no lugar de dependência. Então meu gêmeo vai voltar. Então a gente vai ficar junto. Então é só esperar um momento que a gente vai ficar junto. Eu não fico obcecado com isso. Mas talvez meses atrás, 5, 6, 7, 8 meses atrás, eu ficaria. Por isso que eu nem olhava para isso, por isso que eu nem mexia nesse ponto. Não era saudável eu olhar para isso, porque eu acho que eu ia prejudicar mais as pessoas do que antes. Então eu trazia essa mensagem de conexão com a fonte. Porque essa mensagem é atemporal. Para qualquer momento que você estiver na dinâmica, isso é muito importante. Então, hoje eu tenho essa visão. Então, eu fico, se eu fizer a minha parte, eu acredito que o natural seja que isso aconteça, mas isso não me traz ansiedade, isso não me deixa pensando o que é que o gêmeo está pensando, sentindo, querendo, fazendo, será que ele está evoluindo, será que ele não está evoluindo, quando é que ele volta, quando é que... Isso não me deixa, mas antes talvez me deixava. Então, assim, consumindo esse conteúdo em níveis de consciência diferentes, né? Eu acho que talvez, você até falou que a gente tem opiniões diferentes e tal sobre isso, mas por quê? Porque eu tenho feridas que estão ainda ativadas que talvez em você já não tá mais, porque você já trabalhou no começo. Então, assim, no fundo, eu no início, eu tinha uma certeza absoluta tão grande, mas eu precisava dessa certeza absoluta para poder seguir em frente. Ontem eu até estava conversando com uma amiga sobre isso, uma amiga que ela não é chama, não tá na jornada, mas como ela tem um nível de consciência que tem condições e como ela acompanha a minha história
ela é minha amiga há 25 anos. Amanhã, fazem exatos 25 anos que nós nos conhecemos, porque foi quando a gente entrou na faculdade. Então, ela me conhece há muito tempo e ela me acompanha, ela já me acompanhou, tipo, em várias encarnações, nessa aqui, que eu falo que eu já tive umas 4, 5 encarnações nessa, né? Então, tipo, ela continua me acompanhando. A pessoa que eu era, obviamente, há 25 anos atrás, é lógico que eu não sou mais, mas, assim, ontem a gente estava conversando relacionada às questões de ter feridas ativadas ainda, né? E eu falei, cara, se fosse 5 anos atrás, eu não teria a menor condição de lidar com as coisas que eu lido hoje. Então, eu sei que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer e a gente vai evoluindo para trabalhar o que a gente precisa trabalhar também naquele momento, né? Então, assim, a gente estava falando ontem sobre uma questão que eu falei, eu devo ter tido a ferida da rejeição, até falei para você também hoje de manhã, né? Tive a ferida da rejeição testada na sexta-feira, porque amigos meus, tipo, levaram a minha filha para dar uma volta e foram para casa de outra amiga minha fazer um churrasco, levaram a minha filha junto e não me chamaram, tipo, nem por educação. E eu falei, cara, se fosse 5 anos atrás, eu ia surtar. Dessa vez, eu caí na gargalhada, tipo, porque isso não fala sobre mim, eu já tô resolvida com isso. Eu sei que eu não sou uma pessoa desagradável, eu sei que eu não tenho nenhum defeito, que não é por isso que eles não me chamaram, mas antes eu pensaria desse jeito. Provavelmente, há 4, 5 anos atrás, era isso que eu ia pensar e eu ia ficar muito mal, né? Quem ia ficar mal era eu, não eram eles, né? Mas a gente vai lidando. Então, assim, no início da jornada, quando eu descobri o vínculo, eu tinha muita certeza de tudo. Eu sentia, por ser uma história, a minha história ser já cheia de dores antes de eu conhecer ele, eu estava vivendo um luto ainda quando conheci ele. Ele é bem mais novo, então, tipo, tem várias coisas que já mexeram muito com as minhas crenças da vida toda, coisas que eu jamais imaginaria que eu faria, que eu passaria. Então, eu acho que aquela certeza me segurou ali, porque ontem eu falei isso para minha amiga, eu falei, cara, se fosse em outra condição, eu acho que eu ia chutar o balde tão longe que eu não ia ter como buscar o balde depois. Cara, a gente já conversou sobre isso, que é essa coisa do erro, né? Então, não tem, eu sempre falo, Mirella, não tem erro, não adianta a gente julgar aquilo que a gente não concorda, dentro desses discursos até de quem faz conteúdo, porque até o erro está a serviço, né? Até o erro está a serviço. E aí é uma coisa muito interessante, porque eu vi um vídeo de eu sempre conto essa história, porque essa história é muito legal, porque teve uma pessoa que, assim, vários conteúdos dessa pessoa não entravam, mas eu caí em um em que essa pessoa dizia assim, pare de pensar na sua chama gêmea. Cara, para a pessoa que estava o mês de janeiro inteiro viciada nessa tiragem, que está pensando, sentindo, querendo, feita por gente que faz conteúdo de chama gêmea, e é uma postura que eu, como professora de tarô, sempre bato na tecla de que isso alimenta a dependência emocional. Aí uma pessoa que fala de chama gêmea fazendo esse tipo de conteúdo, eu viciada nesse tipo de conteúdo, aquela mensagem daquela pessoa dizendo pare de pensar na sua chama gêmea foi muito importante para mim. Só que, cara, isso é uma contradição, né? Vamos combinar que é uma baita contradição. A pessoa que fala, pare de pensar na sua chama gêmea, você tem que focar em você. E daí ela faz conteúdo de tiragem de tarô, falando que ele tá falando, você vai voltar, se não vai. Não era a mesma pessoa. Não era a mesma pessoa. Essa pessoa que faz os conteúdos ficava fazendo esses conteúdos, a mim isso alimenta a dependência emocional. Aí teve uma outra pessoa que eu não me conectava tanto, mas que chegou nesse vídeo e falou, pare de pensar na sua chama. E é o vídeo, assim, 50 minutos, você tem que focar na sua energia, porque aí explicava a questão da energia magnética e elétrica, e não sei o que, falando disso. E aí eu olhei para aquilo ali, e eu perguntei no oráculo que estava do meu lado, e eu disse qual a relevância dessa mensagem para a minha vida. E aí eu tirei um monte de cartas, saiu a carta mensagem importante. E eu moro no 11º andar, na minha varanda, nesse dia tinha um escaravelho. E tem toda uma história com esse cara velho. Nesse dia, eu fiz uma videochamada com uma amiga que a gente nunca conseguia fazer para conhecer um amigo dela. E no final, esse cara mostrou uma caneca com esse cara velho. E no altar dele tinha um negócio que faz referência ao meu gêmeo. Tudo no mesmo dia, tudo. Então, eu olhei assim, não, realmente, eu entendi a mensagem e eu vou levar isso a sério. Então, aquilo foi útil para mim naquele momento. Hoje, eu não consigo imaginar essa mensagem fazendo sentido para mim no meu momento atual. Eu não sei o que é não pensar
Não dá, não. É uma coisa que para mim não faz sentido. É que, na verdade, chega um dado momento que a gente aceita. A gente coloca um banquinho para eles ali e fala, senta aí, Cláudia. Senta lá, Cláudia. E, tipo assim, eu brinco que parece fundo de tela de computador. Tá lá. É tipo assim, tá ali. Eu desisti de tentar também. Ai, não pensa. Você precisa bloquear, fazer isso aqui. Eu também acho que desnecessário. Tipo assim, se você tá num momento que você ainda não tá bem pra ficar em contato direto com essa pessoa, pra ficar toda hora ali, boa tarde, bom dia, boa noite, não é isso, o foco não é esse, obviamente. Mas manter um canal de comunicação aberto, tá ali na hora que a pessoa precisa. Tipo, eu não vejo motivos para a gente cortar, assim, totalmente o canal de comunicação, cortar relações e querer bloquear essa pessoa da nossa vida totalmente, desde que isso não nos traga né, uma compulsão, um desespero de querer ficar toda hora falando com a pessoa, ou ter uma expectativa de que a pessoa vai te chamar a qualquer momento e você tá ali esperando por isso. Só que, assim, são coisas que cada um lida de um jeito diferente também. Tem gente que precisa bloquear porque sabe que não vai conseguir lidar com essa situação, né? Provavelmente é o caso do meu, que me deixou 1 ano e meio bloqueada, né? Porque não era sobre mim, era sobre ele aquilo, né? Até que aconteceram coisas e ele acabou me desbloqueando e tal. E isso também é interessante de falar, porque, assim, quando a gente confia na gente mesmo e confia no universo, o universo acaba dando um jeito de provar pra gente que a gente tá certo, sabe? Pra gente continuar naquele caminho ali. O que aconteceu comigo, em pouco tempo de ser desbloqueada e de ter uma aproximação, assim, de ter uma conversa, e dele confirmar pra mim tudo que eu sentia, que eu sentia que ele estava sentindo, sem eu ter perguntado nada, para mim foi assim, tipo, tá, minha filha, o que mais que você precisa, né, para acreditar nessa parada? Então, isso me fez parar de duvidar do vínculo, porque eu, em muitos momentos, ainda botava em dúvida. Eu pensava que eu tinha muito medo de estar louca, muito medo mesmo. Tanto que teve até uma pessoa que teve um acesso de uma vida passada minha, que comentou, ela fez um atendimento e durante o trabalho energético que ela estava fazendo, ela teve um acesso a uma vida minha que eu fui considerada louca por causa disso e fui colocada num manicômio mesmo, tipo, porque eu tinha me considerado maluca por causa do que eu estava vivendo. Então, eu tive uma cura com relação a isso, porque isso era uma fala minha o tempo inteiro. Eu tô louca, meu Deus, se eu estiver louca, eu tinha muito medo de estar louca. E eu acredito que isso é natural, é normal entre um monte de gente que passa por essa sensação também. Então, muitas vezes a gente precisa buscar respostas ou precisa buscar uma tentativa de bloqueio, de fazer qualquer coisa para ver se passa, porque a pessoa precisa tentar por ela. Não adianta eu vir aqui e falar, gente, olha, é assim, assim, assado. E é assim que funciona, tá? Não adianta você querer fazer o da Mariazinha lá, porque ela não vai te levar para o lugar certo. Você tem que ir comigo, eu que tô pronta. E sabe, tipo, eu estou pronta para te guiar, e o meu gêmeo não está pronto para ficar comigo. Olha, eu vou falar sobre isso. A mesma pessoa que fala que está pronta para te guiar, fala que o gêmeo dela não está pronto para a união, e é por isso que ela não está com ele. Gente, amor, eu vou falar não, isso, né? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu preciso falar disso porque isso é muito sério. Quando você estiver do outro lado aí consumindo conteúdo, até o meu, até se for o da Mirella, até se for de quem for, é que a Mirella falou, você precisa filtrar. Porque existe uma estratégia de marketing, a Mirella estuda marketing e sabe muito bem disso, e eu tive que estudar no mestrado também, porque eu fiz uma crítica ao marketing no meu mestrado na psicologia. Então, eu estudei isso, passei anos e anos estudando marketing também. Uma das estratégias, aliás, o que mais tem no marketing é a manipulação. E uma das estratégias de manipulação, né, é você convencer que você é a pessoa que tem que estar certa e tem todas as respostas e todas as outras pessoas estão erradas. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. E, assim, nem estou falando isso para que você, se você ouvir alguém falando isso aqui na internet, fazendo esse tipo de postura, você automaticamente achar que essa pessoa está errada também não, porque até essa pessoa está contribuindo. Só que a maneira como ela está apresentando, né, o serviço dela é muito perigoso, porque faz com que as pessoas fiquem reféns de uma única resposta pessoa. Isso é muito perigoso, porque o que a gente está tentando trazer é exatamente isso.
Nós temos fases e fases, questões e questões, situações e situações para lidar e resolver. Então, tem coisas que a Mirella, hoje, é a pessoa mais adequada para ajudar N pessoas. Tem coisas hoje que eu sou a pessoa mais adequada para ajudar N pessoas. Tem coisa que essa pessoa, que diz que só ela tem a resposta, ela é a pessoa mais adequada para ajudar N pessoas. Mas não existe isso de só a fulana, só a ciclana, só a beltrana tem a resposta. As pessoas mais responsáveis que falam sobre o chama gêmea na internet podem ir atrás. As pessoas mais responsáveis, o que elas falam? Elas não apelam você dizendo que só ela tem a resposta. Ela faz o contrário. Ela escuta o seu coração, ouça com carinho o que as pessoas estão falando, sinta no seu coração se aquilo ali ressoa, não vá pela cabeça dos outros, vá por aquilo que você tem, porque isso é conexão com a fonte. Então, as pessoas mais responsáveis que falam sobre isso aqui, né, sobre o chama, que vem com esse discurso de libertar você e não de aprisionar você, dizendo que só essa pessoa tem a resposta para tudo, porque todo mundo está errado, só essa pessoa está certa. Isso não existe. Isso não existe. E se você que está me assistindo aqui, você é uma pessoa que tem a tendência a fazer isso, bota a mãozinha na consciência. A gente não está aqui, primeiro, para competir. Então, uma coisa que eu acho lamentável é a gente estar num processo de expansão de consciência, precisando vibrar no amor incondicional. A coisa mais bonita que a gente poderia estar fazendo aqui era se unindo. Essa live aqui podia ter pelo menos umas 15 pessoas, a gente conversando e trocando ideia e falando coisas para unir e agregar, no sentido real de agregar nos processos uns dos outros, ao invés de julgar. Mas não, o que é que a gente vê as chamas gêmeas fazendo? Uma apontando para a outra, julgando a outra e falando que uma está certa, as outras estão erradas. Não. Tem pessoas que a Mirella segue, a gente vai conversando, né? Que a Mirella segue, eu disse, Mirella, olha, não essa pessoa que segue, eu consigo aproveitar 100% do que ela fala. E aí a Mirella, não, eu aproveito uns 50%, eu aproveito. E a gente brinca com isso. Mas é porque é tudo um caso de interpretação também. Tipo assim, mesmo os mais malucos, mesmo os mais doidos que estão ali, a biruleibe das ideias, que a gente vê que tem gente que tá surtadinha. Mas, assim, mais surtada que nós, né? Mas, tipo, eu consigo extrair coisas, mas isso não quer dizer que eu vou seguir, que a pessoa vai falar assim pra mim, te bloqueou, comprou outro chip, né? Gente, aí, então a gente filtra, e essa coisa da interpretação é muito interessante também, porque a gente também vai interpretar algumas coisas dependendo do nível de consciência que a gente está também com aquela pessoa. Então, às vezes, a gente está alcançando algumas coisas, e, gente, tá tudo a serviço. Porque a pessoa, que a Mirella falou, tá meio birulei das ideias, né? Mesmo essa pessoa, imagina o seguinte, essa pessoa tá... Não é uma só, não, tem outras. Aí essas várias pessoas que estão birulei, elas estão juntando uma egrégora ali, né? E vamos supor que tenha, sei lá, 2.000 pessoas nessa egrégora juntando essas pessoas aí. Se essas pessoas estão indo e o que essas pessoas estão passando é algo errado, digamos assim, para a dinâmica, esse erro também está a serviço. Eu vou dar esse exemplo que eu dei no outro vídeo, vocês vão ver que tem muita coisa repetida dos dois vídeos, mas eu acho interessante, são formas diferentes de tratar, né? Que é o seguinte, imagina, você está aqui e você considera errado, deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu pensar aqui no situação, estou tentando querer falar do erro, gente, calma. O exemplo veio bem bonitinho na minha cabeça e agora ele se perdeu. Mas eu estava tentando falar do erro, que uma coisa não é necessariamente errada. Lembrei. Você vai lá, confirmação de vínculo, polêmica, né? Faz ou não faz? É ou não é? Não sei. E eu sempre, eu nunca fiz, nem tive vontade de fazer confirmação de vínculo. Inclusive, as pessoas que fazem, a vontade que dá é dizer assim, não estou aqui para confirmar vínculo, eu já sei que eu sou. Porque isso foi um processo até eu aceitar que eu era, aceitar que eu não era louca, etc e tal, e hoje eu estou muito bem resolvida com isso. Só que, o que acontece? Às vezes, a pessoa vai lá, na fulana, da beltrana, na cicrana, né? Aí, uma diz que é alma gêmea, outra diz que é chama gêmea, outra diz que é relacionamento kármico, a outra diz que é isso. Então, a pessoa fica extremamente perdida. Essas pessoas estão fazendo o serviço delas. Mas é errado. Mas o erro delas está a serviço. Porque tem que ter um momento em que você vai conseguir olhar e dizer assim, cara, eu não tenho que olhar para fora isso. Eu tenho que olhar isso para dentro. Esse é o tipo de questão que eu tenho que... Só eu vou saber.
E se você lembrar novamente as pessoas que eu considero mais responsáveis falando desse tema aqui, ela vai te dizer a mesma coisa. Não é sobre o que outra pessoa vai confirmar ou não. Quem tem que saber é você. Só que você precisou do erro do outro, dessas pessoas que falam de chama gêmea, que uma disse que era, outra disse que não era, outra disse que era carne, que foge daí, para você conseguir acessar isso. Então, você entende como o erro dessas pessoas também está a serviço? Então, a gente não está aqui para ficar julgando uns aos outros, porque todo mundo está contribuindo dentro do seu nível de consciência. É claro que a gente gostaria muito, né, que a gente já estivesse num nível de consciência em que está todo mundo aqui, vibrando amor incondicional, unindo forças, né, se ajudando aqui, fazendo, sei lá, meditações, fazendo coisas coletivas. A gente gostaria muito que a gente já estivesse nesse lugar. Se a gente não está ainda, cada processo é individual, você precisa abraçar o seu processo e você seguir. Então, a nossa questão toda nessa live aqui é tentar relembrar a cada um de nós que nós somos, né, mestres de nós mesmos. Eu sempre falo isso para os meus alunos de tarô. Eu formo pessoas não para serem independentes de mim, mas para aprenderem a pensar. Eu não quero que a pessoa que faz mentoria de tarô comigo, baralho cigano, saia sendo um papagaio do que eu falei. Eu quero ensinar ela a pensar, para ela pegar qualquer tarô e conseguir fazer uma tiragem profunda com aquilo ali. Mas eu vou fazer como? Vou ensinar ela a observar aquilo ali, né? A extrair aquelas mensagens, enfim. Mas é esse o ponto. Essa coisa de você ficar na briga aqui, sabe? Isso é muito perigoso, gente. Sabe? Se você de verdade, se você é uma pessoa que faz conteúdo e chegou nesse vídeo aqui, reflita. A gente não está aqui para ficar criando guerra uns com os outros, não. A gente está aqui para se unir e a gente respeitar o processo dos outros. Não é porque eu olho para uma pessoa e digo assim, gente, não concordo com 90% do que essa pessoa diz e faz, e eu vou sair na internet falando, olha, porque fulano está dizendo e fazendo tudo errado, porque ela fala isso, fala aquilo, isso tudo está errado, porque o que está certo sou eu. Porque aí eu estou fazendo o quê? Eu estou contribuindo como? Né? Como que eu posso contribuir dizendo como que eu vejo, o que faz sentido para mim, o que eu entendo que essa dinâmica está ensinando, o que eu acho que a gente deveria estar aprendendo coletivamente, individualmente. E aí, se ressoa para você do outro lado, massa, se não ressoa, beleza também. E aí a gente e eu falei, vou repetir, temos serviços diferentes. A Mirella tem uma página e ela faz atendimentos com tarô, ela faz atendimentos com várias terapias, ela ajuda pessoas que chegam para ela, assim como eu ajudo pessoas que chegam para mim. E essas pessoas, gente, também ajudam. É isso que eu estou falando. Eu estou aqui para ficar apontando para essas pessoas como se elas fossem más e erradas, não. Eu acho perigoso e a gente precisa refletir sobre. Mas o propósito delas e o que elas estão ensinando e o que elas estão contribuindo, eu não estou aqui para apontar nada para ninguém. Não é sobre isso, é sobre a maneira como a gente discursa sobre o que a gente faz. Né? Como se só a gente estivesse certo. Isso é que eu acho perigoso. E acho que a gente resolveu fazer essa live para abrir seus olhos, né? Para que você possa voltar-se para si mesmo, saber com o que você se identifica e ter a certeza que você não está se identificando com aquilo ali, porque você está aprisionado, porque só aquela pessoa tem respostas e outras não. E eu hoje, eu assisto esses conteúdos muito mais como observadora do que para seguir algo que eles estão falando ali, sabe? E a gente tem que lembrar que essas pessoas, elas também estão, né? A maioria também está em dinâmica, também está em jornada, elas também estão tratando as feridas delas. Então, assim, essas coisas que elas estão fazendo que parece prejudicial, né? Talvez, também tem um serviço para elas, entendeu? Elas estão agindo dessa maneira porque elas também têm as feridas e as dores delas e elas precisam passar pelo processo para resolver a situação delas. Então, isso faz parte do processo delas também. A gente não está aqui para condenar o que a outra pessoa está fazendo. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com o fato, realmente, é o que eu falei. Se a gente está aqui para despertar a consciência e se tornar mestre de si, e ter uma conexão direta com a fonte, ouvir a nossa própria intuição, a gente não está aqui para ficar seguindo nenhum tipo de mentor, de guia espiritual, de nada disso, como se a gente seguindo cegamente. Não é ouvir conselhos, não saber que aquele conteúdo ali tem algo para você, sim, mas que você precisa filtrar. Você tem a responsabilidade de saber o que faz sentido ou não. Essa história de confirmação de vínculo, por exemplo, eu nunca fui atrás da confirmação de vínculo. Mas eu fiz pelo menos uns 4 atendimentos que confirmaram meu vínculo. Eu nunca tive
nenhum profissional que botou meu vínculo em dúvida. Adiantou alguma coisa? Não. Passou pelos processos do mesmo jeito, as dúvidas. Eu continuava em muitos momentos falando, ele não é chama gêmea coisa nenhuma, porque ele não volta, porque não acontece nada, porque... Se fosse chama gêmea, já tinha me desbloqueado. E tipo assim, aconteceu comigo também, mesmo eu nunca tendo uma divergência de confirmação, sabe? Então, não adianta nada. Só a ficha só caiu de verdade quando eu vivi as coisas. Então, Sim. não adianta. Isso daí pode levar 1 ano para mim, que levou, sei lá, 1 ano e meio para mim, pode levar 10 anos para outra pessoa. Isso também depende do nível de resistência e depende do tamanho do ego que ela tá também lidando ali, né? Porque a gente vê que as pessoas têm, todo mundo tem o ego machucado, ferido e muito, né? Precisando ser muito trabalhado ainda. Porque provavelmente se essas pessoas não tivessem mais nada para trabalhar, elas estariam, sei lá, acho que nem sei se estariam aqui, sabe? Ainda, né? Provavelmente a gente já teria virado luz, né? Já teria, né? Tipo, cantado para subir. Mas, e tem que lembrar do ego espiritual também, né? Às vezes a gente sai de um e entra em outro, a gente sai de uma matrix e fica preso em outra. Exato. Né? Quando eu digo que só eu tenho a resposta, eu estou dentro de um ego espiritual. Quando eu digo que só eu tenho a resposta, só eu sou o certo, só eu vou te ajudar, só eu estou com a... Quando eu digo que o meu gêmeo não está pronto para mim. Total. Eu tô evoluindo. Se nós somos um espelho, não faz sentido, entendeu? E assim, para mim não tem sentido nenhum. Eu nunca tive esse problema de culpá-lo pelas coisas. Eu me culpo muito mais do que eu culpo a ele. Isso é fato. Mas eu vejo muita gente, tipo, botando uma culpa no gêmeo por não estar unido ou pelas coisas não estarem funcionando como gostaria, e as pessoas esquecem que ele é você. Exato. Né? Não tem uma discrepância fora do normal, né? Isso que é uma coisa que os meus mentores sempre falam para mim. Porque que às vezes a gente se questiona, né? Teve uma pessoa aqui no meu YouTube que fez a maior parafernália aqui, porque eu falo do meu gêmeo, né? Diz que é um absurdo, que é mais do mesmo, que é uma falta de contribuição falar do gêmeo, né? E eu acho que pelo contrário. Agora me diz, como é que a gente fala do assunto chama gêmea sem falar da outra parte da parada? Não, porque para ele é dessa coisa que não, você só pode focar em você. E é engraçado, porque nesse aspecto eu concordo com ele, só que a gente, para estar aqui a serviço e conversar e abrir a mente, algumas pessoas vão ter que trazer esses aspectos. E é engraçado, porque tem percepções diferentes, né? O que tem agora, o pessoal está falando muito, Mirella, como é? Aquele negócio que agora, que é switch. Que é troca de... Aí você vê que uma pessoa fala que não é isso que está acontecendo, porque os maiores nomes da França de chama gêmea falam. Aí a outra diz assim, não tem nada a ver, porque lá nos Estados Unidos, não sei o que. Aí tem outra que diz assim, não, porque isso aí não existe, porque essa história aí é um negócio que inventaram para isso e aquilo. Não. Quer dizer, você vê como são perspectivas diferentes, o que é que você se conecta? Porque o que você se conecta naquele momento da sua jornada é o que é para ser, para você aprender o que tem que aprender. Fique em paz, seja com quem for. Seja com quem for. O que você está se conectando com a pessoa em determinado momento é que você tem coisa ali para ela te contribuir na sua jornada, beleza? Isso é o ponto. Seja para você avançar, ou seja para você errar e perceber que tinha que aprender com aquele erro e avançar de outro jeito, né? Em outro mundo, etc. Mas eu concordo plenamente que a gente tem que fazer esse nosso trabalho com a gente, pela gente, essa evolução, né? Só que aí o que acontece, né? Essa coisa do gêmeos, meus mentores sempre falam, porque se a gente tem um propósito da união para a elevação da vibração do planeta, que é esse o discurso desde o começo de todo mundo que fala de chama gêmea, a gente está passando por um momento de transição planetária e quando a gente se une é uma explosão de energia e isso faz bem para a energia do planeta. Show! Se a gente está passando por esse processo, né? Então, porque a gente não já está junto, porque a gente está fazendo depurações do nosso ego, das nossas feridas e tudo mais. Show! Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu isso. E aí eu chego um momento e digo assim, gente, mas aí eu falo com os meus mentores, estou fazendo tudo que eu faço, acesso vida passada, criança ferida, Por que ainda não está? E aí os meus mentores, porque você tem medo que essa pessoa volte para a sua vida. Opa, essa informação é importante e eu preciso passar essa informação para outras pessoas que me ouvem, porque às vezes elas acham que não tem esse medo, mas elas têm, porque isso é inconsciente. E aí os meus mentores primeiro me fizeram admitir que eu queria essa pessoa na minha vida de novo, enquanto eu não admiti, eles não sossegaram,
Porque eles ficavam dizendo, mas você quer ou não quer? Mas você quer ou não quer? E eu ficava, mas a pessoa não me quer. Quando eu falo, mas a pessoa tipo, mas a pessoa tem que me querer para eu querer ela? É aí que tá, né? Quando eu falo, mas a pessoa não me quer, eu tô colocando quem? A responsabilidade em quem? Na pessoa. Sendo que quem é a chama consciente? Eu. Então, quem tem que fazer o processo? Eu. Então, e tem gente que se revolta com isso. Vai ficar revoltado à toa. 2 trabalhos, se revoltar e catar os caquinhos da revolta e ter que fazer seu trabalho do mesmo jeito. Vai ter que admitir do mesmo jeito, não vai ter... E aí os mentores, você tem que admitir. Aí na hora que eu admito, aí eu, tá bom, admitir. E aí? E aí você admitir, mas na verdade aqui inconsciente você não quer, porque você tem medo de, ó, isso aqui acontecer. Você tem medo de depois voltar e ficar sozinho de novo. Você tem medo de... E aí foram falando uma série de coisas, me botando para acessar vidas passadas, e esse é o meu processo. O meu processo envolve muita limpeza de vida passada, fractal de alma. Muita. E eu contribuo muito com outras pessoas com isso também. E aí, o que acontece? Né? Quando eu fico colocando a culpa lá no... porque ele não isso, ele não aquilo, porque ele não faz. Eu estou totalmente, né, jurando que eu sou a pessoa mais evoluída, mas essa pessoa, não. Essa pessoa aqui, no caso, é o meu reflexo, não, ele não está evoluído. E aí, gente, isso aí você só gasta um tempo, sabe, rodando. Porque não conhece ele. Eu atendo algumas pessoas que às vezes a pessoa fica assim, mas é que eu queria saber se ele está evoluindo. Você não tem que saber se ele está evoluindo. Eu queria saber se ele pensa nisso que ele fez. Você não tem que saber se ele pensa nisso que ele fez. Você tem que saber como que isso que ele fez afetou. Ou então, tipo, se pergunta por que você quer saber disso. Não, isso eu sempre pergunto também. Por que você quer saber disso, né? E aí, e essa coisa que ele fez, por que isso afetou você? Outra coisa que acontece muito em sessão é que quando a pessoa ainda está muito para fora, né? O gêmeo. Mas assim, a pessoa, poxa, eu estou fazendo tudo, eu estou me cuidando, acolhendo minha criança interior. Por que ele... presta bem atenção. Por que ele volta e aí me machuca de novo? Para mostrar para você que essa ferida ainda não está curada. Só por isso. Porque se essa ferida já estivesse curada, não faria sentido ele voltar, ele ia fazer qualquer movimento e não ia te afetar, porque essa ferida está curada. Gente, meu gêmeo, antes, ele mandava mensagem de mês em mês. O bichinho, olha, era assim, certeiro. Todo mês tinha um dia de mandar mensagem. E teve hora que eu surtei. Eu disse, amigo, não quero esse tipo de contato. E olha como é diferente para cada um, né? Exato. Para você ser ativado nas coisas, você precisava desse importúnio dele, ele te importunando, de alguma forma. E já comigo, para eu ser ativada e para eu ir olhar para as minhas questões, eu precisava tomar uma portada na cara, entendeu? Tipo, tomar um bloco e não ter contato e, tipo, a pessoa falar, né? Falar um monte de coisa e sumir, desaparecer da minha vida, tipo... Né? Para mim, era muito... se ficasse falando comigo de mês em mês, eu ia ficar esperando um mês. Eu ia falar, não, hoje é dia... Que dia que é hoje? É 14? Não, dia 15 ele me manda mensagem. Exatamente isso que aconteceu comigo. Passou uns meses, eu disse, amigo, chega, deu. E aí chegou mais uns meses, eu ainda aguentei um tempo, e depois foi bloco em tudo, até no pensamento, e fui viver outras coisas. Porque aquele era o meu processo, fui pelo ego, e hoje, quando eu olho para trás, eu penso, ai, meu Deus, né? Hoje eu teria condições de ser amiga dessa pessoa, mas naquele tempo eu não teria condições, porque eu ia ficar na dependência emocional, e eu já estava cansada de passar por dependência emocional. Detalhe, passei do mesmo jeito com o meu ex. Então, né? Porque, gente, você não vai fugir. Eu vou achar uma alma gêmea que é muito melhor. Coitadinha desse pensamento, dessa pessoa que pensa isso, porque vai passar pela... Eu fui nessa brincadeira aí para mostrar para vocês, você quer fazer isso aí? Eu vou já te dar um spoiler, você vai sofrer do mesmo jeito, suas feridas vão ser ativadas do mesmo jeito, porque você foi no compromisso de olhar para estas coisas. E é o que você falou, você não tinha, há um tempo atrás, você não tinha condições de ser amiga dele. E quando ele me bloqueou, meu Deus, a coisa que eu mais falava, gente, mas o que eu fiz? Eu queria pelo menos poder ser amiga dele. Hoje, eu olho para trás e eu falo, gente, isso ia dar uma... Você, uma amiga, você ia ficar na dependência, como você falou, todo mês estão esperando ali, igual a raposinha do Cara, ia dar muito ruim eu ser amiga dele. Eu não tinha condições de ser amiga dele. Tanto é que, assim, eu só voltei a ter contato com ele quando eu, de fato, tive condições de estar por ali, entendeu? De estar com ele de alguma forma presente na minha vida, mas não da forma que eu quero.
sendo amiga, né? Tipo assim, apesar de que amiga não, porque a gente não tem tanto contato, mas assim, eu tô ali apoiando no que ele precisar e tudo mais, e eu suporto. Aí eu falo, gente, será que há 1 ano, 2 anos atrás, eu teria condições de ver ele com a namorada, morando com a namorada? Tipo, tá ali à disposição, né? À disposição de ajudar e ser amiga? Eu ia conseguir fazer isso? Exato. E Mas a quando ele gente tá, né? conseguia, Claro que não, né? limitada, a gente acha que conseguia. Claro que eu não ia conseguir, entendeu? Então, e assim, das duas, uma, eu ia passar uma grande vergonha, porque eu ia correr atrás de uma pessoa que não queria nada comigo, ou eu ia estar doente, porque eu ia ficar engolindo isso tudo, os meus sentimentos, entendeu? Passando por cima de novo, como eu fiz tantas vezes na minha vida, que era uma coisa que eu precisava curar, de respeitar os meus sentimentos. Hoje eu tenho condições de respeitar. Tanto que se eu precisar falar, olha, me desculpa, mas eu preciso me afastar de você, não tem como eu ficar aqui, eu tenho como fazer. Entende? Eu tenho condições emocionais de fazer isso. Mas há 2 anos atrás eu não tinha condições, eu ia ficar ali e permitir que ele me machucasse. Claro. Aí ia ser tóxico pra caramba. Então, assim, é óbvio que eu fui afastada, graças a Deus, obrigada. Tipo, hoje eu falo muito obrigada de ter me tirado fora dessa parada, porque... Exato, a gente só vai entender isso depois. E tem algumas coisas que, assim, na minha dinâmica foram muito claras, né? Que eu tenho certeza. Hoje, quando eu olho, graças a Deus que tudo foi do jeito que foi. Porque imagina se eu tivesse passado por tudo que eu passei, no contato com essa pessoa ia ser muito desgastante, porque no meu caso, o meu gêmeo é um doce de pessoa. E ele nunca fica bravo comigo, ele nunca fica estressado, mas eu fico com ele. Então, tipo assim, eu ia ficar muito full pistola em uma série de coisas que ele não tinha como resolver naquele momento, né? Porque não tinha mesmo. E aí, em alguns momentos, eu entendia, puxa, mas ele não. E aí eu comecei a entender muito, muito. Eu já entendia muito, para o nível de situação que eu estava vivendo, eu já entendia assim muito, mas hoje eu entendo muito mais. Então, hoje, quando o meu gêmeo passa, né, 2 meses sem falar comigo, eu estou em paz, eu não estou aqui, e eu entendo isso. Se ele fala uma vez, depois passa um mês e fala, só depois de um mês, depois de 2 meses, também sumiu. Isso, para mim, é irrelevante, porque eu estou vivendo minha vida, porque eu já estou em condições de viver minha vida, porque eu não estou vivendo em função de esperar ele voltar para a minha vida, porque eu já entendi o que eu tenho que fazer nessa dinâmica, que é me concentrar aqui, nessa energia da fonte e tudo mais, e observar o que na minha vida vem para ser curado, com atenção, né? Enfim. Então, a minha parte, essa parte já não me incomoda mais, já não me fere, mas antes feria muito. Muita coisa, eu ficava, gente, eu não entendo porque essa pessoa se comporta desse jeito. Algumas pessoas que falam entre divino feminino e divino masculino, uma coisa que eu achei muito, muito, muito curiosa que eu ouvi uma vez e que isso fez todo sentido para mim é o divino masculino, ele tenta entender o divino feminino e o divino feminino tenta se entender. Gente, se isso é verdade, se eu já sentia que eu sou divino masculino, essa é o carimbo com a assinatura de Deus embaixo, porque é exatamente como a gente é. Eu sempre fui a pessoa de tentar entender ele, mas pelo amor de Deus, não faz sentido. Se tu sente isso, eu sinto isso, por que não? Eu sempre tentando entender o externo, e ele, calma, porque eu estou tentando me entender aqui, eu não sei por que eu não consigo fazer tal coisa, eu estou tentando entender por que eu não consigo fazer. Ele sempre tentando se entender, e eu sempre tentando entender ele e o que estava acontecendo entre a gente. Então, isso aí é uma coisa que, quando eu ouvi isso, eu disse, caraca, é exatamente isso que eu faço, né? E aí, é muito interessante, porque entender ele, né? Em alguns momentos eu não consegui, mas em outros momentos eu comecei a conseguir. Então, hoje, gente, é uma coisa que eu preciso entrar, né? Eu acho muito engraçado as pessoas que dizem, porque você... eu falei isso no outro vídeo também, porque você é divino masculino, você tem que agora só trabalhar. Não, gente, tá todo mundo aqui tendo que trabalhar a energia feminina. A gente precisa se equilibrar, tem que ser 50%, não é assim? Exato, você tem que equilibrar as duas energias, masculina e feminina, as duas coisas. Eu sou divino feminino, eu vou só viver pro feminino. Não, você tem que trabalhar também, você tem que ganhar dinheiro também, você não vai ficar... Os dois têm que trabalhar. Eu hoje estou muito mais no movimento de trabalhar a energia masculina do que a energia feminina. Porque a feminina para você já é bem mais, né? Eu era muito yang antes de entrar na conexão, antes de ativar a conexão e tal.
eu vivi um casamento, inclusive, que eu acredito que eu era a energia masculina, a polaridade masculina naquela relação. E eu era muito, muito, muito yang. E quando a gente teve a conexão ativada, parece que ele levou a minha energia yang inteira embora. Tipo, eu virei um... Meu Deus, sabe a Pequena Sereia que tem aqueles bichinhos que a Úrsula rouba a alma, que vira aquela florzinha murchinha, assim, que depois... que fica... tipo, aprisionada. Eu vou achar uma cena, depois eu vou te mostrar. Porque foi aquilo que aconteceu comigo, sabe? Parece que ele levou... tipo, totalmente a minha energia, assim, e eu virei uma plantinha murcha presa num vasinho ali, sabe? Tipo, ele levou toda a minha energia embora. E eu fiquei só no Yin. Só que assim, pensa, foram tipo 40 e poucos anos de Yin que não estava sendo trabalhado, né? Tendo que ser olhado ali naquele momento. Porque é óbvio, né? Que isso não diz respeito só ao relacionamento com ele. Diz respeito a uma vida inteira. A vida, né? E você vê ali a Adriana, né? Que ela fala, sou o divino masculino a minha contraparte, que é o feminino e tal, não sei o quê. E você vê que ela faz muita referência ao feminino. E você vê que o jeito dela de se posicionar é um jeito extremamente feminino, porque ela tem essas energias equilibradas. Então, você vê referências ao feminino atrás dela, você vê ela falando com aquela amorosidade, com aquela calma, trazendo sempre essa coisa que o feminino ensina de você se conectar com você mesmo, com a sua espiritualidade e tudo mais, né? Com toda aquela amorosidade. Então, ela é divino masculino, mas ela tem a energia feminina muito bem trabalhada, né? E isso é muito legal, porque você começa a entender que tudo vai fazendo sentido, né? E a nossa energia feminina, gente, o planeta está precisando curar a energia feminina. O planeta está precisando curar. Se você é DM ou se você é DF, mesmo assim, você precisa trabalhar essa energia feminina. Sim. Porque a gente entra nessa energia feminina adoecida, né? E aí a gente ou vai para o aspecto do vou totalmente para o masculino, e aí agora eu sou né, o masculino total aqui, para me defender, ou você fica naquela ferida, naquela depressão, não consigo fazer nada da minha vida, eu não tenho força para nada da minha vida, eu não trabalho, eu não faço nada, porque você está ali totalmente introspectiva no lado obscuro, né, da coisa. Então, assim, tem que ter muito cuidado para a gente equilibrar isso, e a gente poder dar e receber em equilíbrio, né, a gente poder ter a nossa energia elétrica e a nossa energia magnética também, porque o nosso campo é um campo eletromagnético, a gente tem que equilibrar essas forças, não é só uma coisa nem outra, né? Também, inclusive, né? A energia feminina é muito sedutora. Se a gente fica só na energia feminina, a gente começa a entrar nesse lugar de eu conquisto tudo na manipulação. Manipulação, exatamente. E a gente vê algumas pessoas, apesar de agirem de uma forma extremamente agressiva na fala, se utilizando muito dessa manipulação. A conquista feminino é quase que um feitiço, né? Né? E a gente, como que a gente tem um antídoto para isso tudo, né? A gente se conectando com a nossa própria essência, do masculino, do feminino. Quer dizer, eu tenho a minha razão para eu peneirar ali, para eu filtrar algumas coisas, mas eu também vou sentir que se naquele momento aquela pessoa vai me ajudar, então aquela pessoa vai me ajudar. Vocês não têm um vídeo que você pode procurar, um vídeo aqui meu, dizendo que você só vai ter a vida resolvida na dinâmica se você fizer terapia comigo. Nunca no Brasil, na vida na Terra. Mas eu recebo vários depoimentos de pessoas me agradecendo que, nossa, Débora, faz toda a diferença para mim. Eu estava passando por essa dinâmica de um jeito muito pesado, e agora que eu tenho acompanhamento com você, com a SOS e tudo mais, tá tudo mais tranquilo, tá tudo mais leve. Por mais que venha o peso, a gente consegue olhar, resolver, eu sair daqui da sessão muito mais leve e tal. Mas, assim, pelas pessoas que se conectam comigo naquele momento da jornada dela, porque pode ser que antes de mim ou depois de mim, elas se conectem com outras pessoas, gente. A gente está aqui para colaborar uns com os outros. Isso aqui é a grande mensagem da live é essa aqui, né? A gente está em fases diferentes, a gente está evoluindo, isso aqui, que a Mirella também falou, muito importante a gente saber que todos nós estamos passando pelos nossos processos. Filtrem, porque quem está aqui, é rara a pessoa que está aqui já com todas as questões resolvidas. E eu também não vendo essa, porque eu acho que isso eu não sei nem que palavra usar, né? Não é nem ilusório, não, é assim, ingênuo. Utopia, né? É uma utopia. Você achar que tem uma pessoa aqui do outro lado que ela está totalmente, a pessoa pode falar, eu não vou acreditar. Eu acho que
pessoa é mentirosa, não. É porque, às vezes, nem ela está até em negação das próprias questões dela, porque não existe o ser humano que está aqui encarnado, que está tudo com todos os aspectos da vida resolvidos para sempre. Não, a gente é processo, gente. A gente está em processo. Eu acho que assim, o grande diferencial de algumas pessoas que produzem conteúdo para outras é que tem muita gente que vem quando está com a ferida extremamente ativada, fala coisas aqui, publica, entendeu? E depois é até confuso, né, da pessoa ficar voltando atrás. Tipo, eu já vi várias pessoas que vieram, falaram um monte de coisa, depois deletaram o canal, depois voltaram pro canal, depois... E daí, assim, tipo, nem a própria pessoa não consegue se levar a sério, né? Porque não tem, é muito confuso. Então, a gente, como criador de conteúdo, tem que tomar muito cuidado com os momentos que a gente está passando e o que a gente vai passar para quem está do outro lado. Porque eu acho que a diferença é essa. Na hora que você tá com a ferida ali, com o ego gritando, com a parada muito confusa ainda dentro de você, e que você tá querendo, tipo, matar todo mundo que tá em volta, não é a hora de você sentar e gravar um vídeo, sabe? E publicar. Então, a gente tem que também ter olhos para ver, na hora que as pessoas estão fazendo um conteúdo e estão botando um conteúdo para fora, que é num momento de muita dor. Por mais que ela não admita que ela está sentindo essa dor, a gente vê que é uma coisa que está machucada ali, entendeu? Então, é triste, né? Porque a gente tem que filtrar por essa linha. Mas uma hora a gente vai ter que aprender a realmente olhar para dentro, ver o que ressoa, o que não ressoa, e aprender a consumir o conteúdo de todo mundo com moderação, né? E saber discernir o que é certo e o que não é para si, né? Exatamente. Porque é ingenuidade a gente achar que está todo mundo resolvido aqui. Todo mundo... Eu não estou, gente. Eu estou falando que é ingenuidade, que eu não acredito que tem alguém aqui que está 100% resolvido com tudo na vida, de todas as questões, porque, assim, eu estou vendo o meu processo. A espiritualidade me usa para ajudar uma série de pessoas ao que eu já consegui resolver em mim, poder ajudar outras pessoas. Mas isso não significa que eu não tenho coisas para resolver em mim. Que eu estou aqui. Ai, desculpa, passou um caminhão aqui. Imagina. Mas não dá. Então não adianta eu querer dizer que eu tenho todas as respostas, porque não. Agora, se você ressoou com a minha energia, gente, é tão certo que esses dias, que eu nem duvido mais. Esses dias veio uma cliente dizendo assim, porque o meu bebê não está dormindo. O meu ego olhou e disse assim, Jesus, eu não vou atender, não. Como é que eu vou prometer para uma pessoa que o bebê dela agora vai dormir? Como é que eu vou fazer essa sessão? Eu nem tenho bebê. Eu nem tenho bebê, nunca nem... Meu Jesus, amado, você nem o que fazer. Você nem o que eu vou dizer para essa pessoa. Mas existe uma parte de mim que tem a certeza absoluta que se uma pessoa ressoa com a minha energia, é porque eu posso contribuir com ela. Então, se você aí do outro lado ressoa com a minha energia, eu quero fazer atendimento com a Débora, porque eu posso te ajudar. E eu tenho essa certeza. E aí eu fiquei, gente, como que eu vou ajudar nisso? E aí eu fui fazer a sessão com a pessoa, um SOS, 30 minutos. Foi 30 minutos eu recebendo mensagem da espiritualidade aqui, ó, tem que fazer isso, isso, isso. A pessoa terminou com um monte de anotações do caderno, e eu disse, olha, amanhã me manda mensagem, me diz como é que foi, eu não vou te dizer que de um dia para o outro, talvez as coisas mudem radicalmente, mas assim, eu acredito que progressivamente as coisas vão melhorar. Vou passar para você. Gente, no dia seguinte, ela me mandou um monte de mensagens, Débora, tu não vai acreditar. Eu estava dias sem conseguir dormir, e eu consegui dormir, meu bebê dormiu, e tipo assim, comemorando, super feliz, super empolgada. Eu disse, gente, mas não fui eu, foi a espiritualidade, coitada, eu só servi como um canal aqui. Mas servi, né? Estou a serviço. Mas não é porque eu estou a serviço e eu contribuo com coisas que eu nem imaginava que eu pudesse contribuir, que eu estou com a minha vida toda resolvida, gente. Isso aí é ingênuo a gente achar eu acho até que isso é assunto para um outro bate-papo, sabe? Mas isso fala muito também da nossa síndrome de impostora e da sensação de impotência que a gente tem, às vezes, diante do poder que a gente recebe, né? Porque todo mundo tem essa conexão e tudo mais. E eu, durante muito tempo, também briguei contra esse serviço que eu precisava prestar, porque eu falava, como é que eu posso ajudar as outras pessoas se nem a minha dinâmica eu não consigo resolver? E não é assim que funciona. Eu ajudo um monte de gente também a passar por processos que eu não estou resolvida. E, tipo assim, eu ajudo outras pessoas a resolver aquela questão que eu mesma não consegui resolver. Que age através da gente. É muito inocente nós achar que a gente que tem o grande poder, que é só a gente, eu e a fonte. Não, a espiritualidade tem os nossos mentores, tem os nossos guias, a gente não está sozinho.
Claro que não. E é porque também a gente passou pelo processo, né? A gente passa pelo processo de evolução até chegar no ponto de entender que nós aqui somos marionetes também em muitos momentos, né? A gente está sendo guiado totalmente. E quando a gente se deixa guiar, as coisas ficam mais leves, né? Com certeza. O maior exemplo disso, Mirella, foi esse canal ser aberto. Quando esse canal foi aberto, eu estava resistindo muito, eu não queria, porque o meu ego, eu estava surtando, né? Assim, com entre críticas e tudo mais, eu estava surtando. Eu, assim, o que é que eu vou falar para as pessoas? Porque era em alto e bom som que eu ouvia. Você tem que. Falta um pouco materializar um guia aqui no meu quarto, dizendo que eu tinha que fazer o canal. E eu dizia, mas o que é que eu vou falar para as pessoas? Eu vou falar que está todo mundo no surto coletivo, que está todo mundo doido, que isso aqui não faz o menor sentido. É isso que eu tenho vontade de falar. É isso que eu vou falar? Pois então vocês vão me fazer falar isso, então eu vou falar isso. E aí isso era do meu ego. Eu achava tem divino masculino falando isso. Total, né? Deixa abaixo. Total. E aí eu não vou, eu não sei o quê. E eu totalmente no controle, eu brigando com a espiritualidade, eu assim, surtando dentro de casa. Quando eu sentei aqui para gravar, gente, a energia era outra. Eu acho que com certeza tinha um mentor do meu lado aqui mandando amor incondicional aqui para mim, porque a energia era outra do que eu passei para as pessoas, né? E eu fiquei, nossa, eu não falei nada daquilo que eu achava que eu ia falar, né? Mansa, passando o recado aqui. Mas por quê, gente? Eu tenho um senso de responsabilidade, isso eu falo no outro vídeo também, mas mais aprofundado, mas eu tenho um senso de responsabilidade que eu ponho à prova a mim mesma antes de colocar alguma coisa para alguém, porque eu já fui prejudicada por uma série de comportamentos, né? Por que eu não ensino certas coisas no tarô? Porque eu já fui prejudicada por algumas coisas daquilo ali, né? Então, assim, eu tenho 15 vezes mais cuidado em relação a algumas coisas, porque eu sei que aquilo ali tem um potencial de prejudicar muito mais que ajudar. Então, enfim, uma série de coisas. E aí, por esse meu excesso de responsabilidade, eu não queria abrir o canal, porque eu ficava com medo de influenciar pessoas de um jeito que, meu Deus do céu, eu vou prejudicar as pessoas. E se uma pessoa que nem é chama gêmea vier ver isso aqui... né? E se nem não é problema nosso, né? Eu vivia falando isso. Mas se o propósito é a união, e eu não estou com me chamo gêmea, para como que eu vou falar com as pessoas que eu chamo gêmea? Eu não me sinto no direito de falar com as pessoas sobre chama gêmea, se eu não estou com a minha chama gêmea, não faz sentido. E a espiritualidade aqui, ó. Enquanto eu não fiz, gente, a minha vida trava. Vocês não estão entendendo, não. Se eu não gravo vídeo para cá, para esse canal, é impressionante. Como minha vida trava. Trava, outras coisas travam tudo. E aí lá vai eu, né? Né? Tem que gravar vídeo. E a espiritualidade, quando eu vou para o tarô, tem umas cartas específicas que eles fazem eu olhar e dizer assim, ai, gente, não tem nem como fugir, eu já entendi isso aqui. E aí eu venho e falo. Mas, assim, com um cuidado muito grande com quem me ouve e sempre trazendo esse mesmo recado. Ouçam vocês, né? Ouçam sua conexão com a fonte, filtrem as coisas, até do que eu falar, né? Eu não estou aqui, não sou dona da verdade. E se você olhar para mim, uma coisa que me deixou muito preocupada, Mirella, né? Quando eu fui gravar o outro vídeo, que eu ficava, será que eu vou postar esse vídeo? Será que eu vou? Será que eu não vou? É porque, assim, a gente está no meio do Mercúrio retrógrado, né? Me pegou de jeito esse Mercúrio retrógrado, perdi chip de celular, um monte de coisa aconteceu. E aí eu tô assim, será que as pessoas vão entender? Porque as pessoas podem muito bem olhar para mim e dizer assim, mas olha aí, você falando dos coleguinhas todos, mas eu não estou falando dos coleguinhas do trabalho deles, se é um trabalho bom, se é um trabalho que não é bom, não estou julgando o trabalho deles, eu estou alertando que a maneira como a gente se posiciona em relação ao nosso trabalho pode ser muito prejudicial para a gente que consome se a gente não filtra. Porque se você pode achar que só aquela pessoa tem a resposta para tudo e não é assim que funciona. Né? E outra coisa é essa coisa de desunião entre as chamas gêmeas, que é, eu sei tudo, todo mundo sabe que tá errado, só eu tô certo. Isso aí eu acho, assim, deplorável no dinâmica de chama gêmea, você ficar ouvindo os outros colegas ficarem falando que os outros estão certos, outros estão errados, isso, fala aquilo, não é isso, não é sobre isso. É sobre realmente filtrar. Então, eu não estou aqui, gente, colocando em xeque o conteúdo das pessoas, o que elas deixam de falar, se é suíte, se não é suíte, o que é. A verdade é que a gente não precisa depreciar o outro. Exato. Para fazer o papel. Exatamente, é isso, né? Então, assim, não estou aqui para falar nem do conteúdo, nem do serviço das pessoas, porque eu acredito do fundo do meu coração que o serviço, todo mundo que está aqui oferecendo serviço, está contribuindo. Agora, a maneira como a gente posiciona, a gente dizer que só a gente tem a resposta, eu acho isso muito perigoso. E se isso daí a gente tem que levar para a vida, né? Porque não é só nesse caso, é em qualquer profissão que a gente executar, entendeu? Qualquer trabalho que a gente executar, qualquer coisa, eu não preciso
falar mal do coleguinha para a pessoa achar que eu sou boa no que eu faço. Enfim. Mostre o que você sabe fazer e não se preocupe em ficar falando que o outro não sabe fazer. Exato, a minha mensagem era essa, fiz essa mensagem no outro vídeo, então provavelmente eu vou postar esse vídeo com a Mirella primeiro, e depois eu vou postar outro vídeo para vocês, porque eu perguntei para a espiritualidade e eles fizeram questão que eu postasse os dois, mas esse aqui eu acho que vai primeiro, que é para já introduzir vocês a outro vídeo, vocês já entenderem o que eu vou falar no outro. Mas é isso, a gente está aqui para trazer essa mensagem para vocês que sejam, né, mestres de si mesmos, não vão caindo nessa sedução de achar que tem uma pessoa na internet inteira que vai ter a resposta de tudo e todas as outras ninguém mais vai ter. Por favor, não façam isso, né? Sintam, porque se eu fosse, nossa senhora, se eu fosse desse jeito, né, atrás da validação de fulano, ciclano, beltrano, para poder saber alguma coisa sobre a dinâmica, a coisa não andava. Então, assim, e se permite também. E se você sentir que, não, mas eu acho que aquela pessoa X, ela tem a resposta de tudo sim, é ela que está certa sim, é com ela que eu vou, também vá também. Né? Também não estou aqui para mandar na vida de ninguém. Vá também, se você está acreditando, vá também. Porque ou vai contribuir muito no seu processo, ou porque você é chama gêmea, ou porque você não é chama gêmea, ou porque, sei lá, você vai passar por um processo e aquilo vai te potencializar, porque é tudo que você precisa, ou porque não era o que você precisava, você vai descobrir isso depois, tá tudo certo. Mas a chance que a gente tem de conseguir avançar melhor e mais rápido na dinâmica é a gente ouvindo o nosso coraçãozinho, vendo o que faz sentido para a gente, indo de coração aberto, receber daquilo que a gente se conectou. Então, a melhor chance que a gente tem é essa, né? E vibrando no amor incondicional, principalmente. Então, vamos, né, gente, se unir, é isso. E aí, Mirella, você tem mais coisa? Eu diria que se tem uma pessoa, uma única pessoa que está certa a respeito da sua jornada, é você mesmo. Exato. Se for para seguir uma única pessoa, siga o que seu coração mandar. Exatamente. A gente já mete um Renato Russo aqui também, parafraseando, né? Não tem uma música dele que ele fala assim, que se você tiver alguém quem confiar, confie em si mesmo. Confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança? É isso, né? Pronto, é isso. Renato Russo, gratidão pela colaboração. É isso, gente. Mas é isso que a gente queria trazer para vocês. Realmente, cuidado, né, com esse tipo de coisa, porque você seguir o seu coração é a melhor coisa que você vai fazer para essa dinâmica avançar, porque é quando você está com menos resistência, é quando você está com menos tentativa de controle. Quando você vai numa coisa que, não, eu vou por aqui porque isso aqui vai resolver tudo na minha vida, você está tentando controlar tudo, né? E, inclusive, a gente precisa trabalhar essa energia do feminino, como eu falei, e a energia do feminino é sobre soltar, é sobre viver um dia de cada vez, é sobre se conectar com a vida. Eu tenho muita dificuldade com isso, mas todo dia eu vou dando meu melhor, tem dias que eu saio melhor nessa jornada, tem dias que eu me saio pior, né? Às vezes as sessões das chamas gêmeas que eu atendo outras pessoas, vem a lapada, vem toda para cima de mim também, aí eu passando um recado para a pessoa e pensando assim, né? Vocês botaram essa pessoa aqui para eu ter que ouvir, dizer e ouvir o que eu estou falando, né? Eu estou ligada que vocês estão fazendo aí, né? Porque às vezes são coisas que eu também preciso, né, evoluir na minha jornada, mas estamos aí para contribuir. Mirella, se quiser deixar teu contato, né, para as pessoas te procurarem, se for para fazer algum atendimento, saberem o que você tem disponível para ajudar elas na jornada delas. Comigo o pessoal já sabe, sempre falo nos vídeos, mas se você quiser deixar os seus contatos aí também. Bom, eu tenho um canal no Instagram, né, que é o Botão do Despertar. Lá eu explico um pouco melhor, mas eu faço tiragem de tarô, teta healing, acompanhamento de direcionamento de chamas gêmeas também. Mas daí sigam lá, e muitos memes, muito humor. Se você entrar no Botão de Despertar e não der uma risadinha... É porque, gente, enquanto eu não coloquei... E assim, a coisa, o canal... O Instagram não deslanchou enquanto eu não coloquei a minha essência, que é essa de tirar sarro de tudo, enquanto eu não coloquei isso para ser o carro-chefe da parada, não funcionou. Então, exatamente. É isso a serviço do amor e do humor. É literalmente a definição do chorindo, né? Eu estou chorindo. Exatamente. Não dá, gente. Dá muita risada. Eu compartilho com as minhas amigas que estão chamando também as coisas que ela pode, que são sensacionais. Mas é isso. Sigam a Mirella lá também, né? Que ela está lá. Se vocês foram com a nossa energia, acompanha a gente aqui. Eu estou bem aqui desorientada, mas eu vou deixar o meu contato pessoal por enquanto eu não
ajeita esse negócio do meu chip para criar um novo contato, tá bom? Então, um beijo para vocês. Tá bom. Bela. Um beijo, até mais. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Deixa eu tirar aqui a gravação, só um instantinho, Mirella. Deixa eu só tirar aqui. Tchau, gente.